E naquela época... no Bootcamp eu conheci um dos programadores da Synthetix. Não sei se está ligado. Não tô ligado. A Synthetix é um protocolo DeFi. É uma DeFi de ativos sintéticos tokenizados, né? Para fazer exchange tipo de ações, real world assets e cripto, né? Dentro da Ethereum. Esses artigos sintéticos estão passando por alguns problemas legais, não estão? Cara, se eu não me engano, o pessoal, tipo, os reguladores e tal, estão começando a cair mais em cima desse setor, né? Porque é algo que, sei lá, pode confundir muito com a regulação, acho que tradicional, né? Tipo, Sim. dos mercados tradicionais. Então, é uma área meio cinza, né? Sim. Tu comentou sobre DeFi. Tu pode explicar pra gente o que é, Uhum. o que é isso, DeFi? Assim, DeFi é a sigla para Decentralized Finance, né? E, cara, começou a surgir muito nessa época, se eu não me engano, ali, da Bull Run de 2017, né? Quando a Ethereum começou a subir bem de preço. E como a Ethereum... Hoje em dia tem Decentralized Finance, que são esses aplicativos financeiros descentralizados em várias blockchains. Mas a Ethereum foi a primeira grande blockchain assim, que efetivamente permitiu a criação de contratos inteligentes dentro da sua blockchain, que são basicamente programas que você consegue rodar, então é código que você consegue executar no ambiente distribuído da Ethereum e verificável. Então tudo que você executa dentro, por exemplo, eu faço um programa, subo na Ethereum, seja de Decentralized Finance ou NFT, qualquer tipo de programa, e eu subo na Ethereum, esse programa é executado pelos mineradores e as pessoas que rodam esses nós, né? E todos os inputs e outputs são verificados por qualquer um que rodar o software da Ethereum. Então, por exemplo, eu posso fazer vamos supor, um contratinho de aposta entre eu e você. E Certo. vamos supor que o resultado da aposta dependa em um valor aleatório. E esse valor seja, sei lá, eu escolho o par, escolhe ímpar e dá um valor ímpar. Você ganhou. Todo mundo rodando o software da Ethereum consegue verificar que realmente aquele foi o resultado. Então é tudo descentralizado e não fica igual na Web 2, num sistema centralizado onde, sei lá, o admin do sistema, a equipe consegue editar o banco de dados e fica por isso, né? Então todo o resultado ele é imutável e verificável por todas as partes da blockchain, né? E aí, bom, em 2017, quando a Ethereum subiu bastante, começou a chamar muita atenção da comunidade, de programadores, etc. Começaram a criar esses aplicativos mais complexos, que são programas que simulam e se parecem com aplicações financeiras, tipo de fintech tradicionais centralizadas. Então, você tem diversos tipos de apps que têm funções financeiras, como, por exemplo, stablecoins, né, criptomoedas pareadas ao dólar. Tem empréstimos, eu posso emprestar ou pegar emprestado cripto de forma permissionless, né, e totalmente sem precisar da permissão de ninguém, né, como a Ethereum é descentralizada. Como funciona o empréstimo de cripto? Porque tu dá o que de garantia para essa pessoa? Hoje em dia o ecossistema evoluiu pra caramba, né? Então tem várias categorias de apps de diferentes modelos de negócios, por assim dizer. E geralmente, como na cripto você tem na Ethereum ali o seu endereço ali começando em 0x, e não tem como vincular com o CPF, com alguma entidade tradicional, né? No mundo jurídico tradicional, não tem como criar pelo menos até hoje, não tem como você criar um credit score, algum mecanismo que dependa de uma confiança centralizada, né? E aí o pessoal geralmente trabalha com over-collateralized loans, que são empréstimos que você... Vamos supor, eu quero pegar dólar emprestado, vamos supor, $1.000 emprestado. Certo. Eu posso depositar o equivalente a, sei lá, $2.000 em Ethereum, numa dessas DeFis, né? E aí eu pego esse limite de $1.000 e aí cada DeFi tem o seu limite ali de loan to value, né? De quanto você pode pegar emprestado, até dependendo de quanto você botar de colateral. A garantia seria? Seria uma garantia. E o sistema ele se responsabiliza para estar sempre verificando, o Ethereum está caindo, então significa que a garantia do Pedro está desvalorizando. Se chegar num limite que é definido pela plataforma, eles podem fazer a liquidação dessa minha garantia. Então eles pegam o meu Ethereum como se fosse ali o banco te processando e pegando tua casa. E liquidam, né? Vendem esse Ethereum para repagar o empréstimo.
E geralmente tem alguma taxa, alguma punição por você não ter mantido a sua garantia dentro do limite aceitável. E aí, cara, DeFi tem muita aplicação complexa, assim, né? Tipo, hoje em dia, isso evoluiu para muitos tipos de apps cada vez mais complexos, né? Então, é um meio bem bacana. É legal, assim, porque se a gente vai pensar, né, para usar o termo empréstimo, né, para essas duas, tanto no mundo real, tanto quanto no mundo da blockchain, a gente fala de coisas diferentes, né? Quando a gente fala de empréstimo na vida real, a pessoa pensa o quê? Ela vai no banco, ela pega um valor, né? Uhum. Que ela não tem que depositar nada ali para ser uma garantia. Às vezes a garantia é que ela tem um serviço, que ela tem um trabalho estável, e daí ela consegue um limite grande, né? Uhum. E na blockchain já é diferente, né? Você tem que ter alguma coisa ali já colocada, que se caso der merda o que você está fazendo, eles vão usar essa tua garantia para poder cobrir a operação negativa. Cara, e na verdade isso é um ponto muito interessante. Até linkando um pouco com o mercado de NFTs e tudo mais, tá rolando uma research de uma nova teoria, como posso dizer, uma nova categoria de aplicações na Ethereum. Cara, muito bacana. Inclusive, uma das principais pessoas que está envolvida nesse research é o Vitalik, né, um dos criadores da Ethereum. Então tem um pessoal muito bacana envolvido, assim, investindo pesado para desenvolver esse sistema, que são os SBTs, né, os Soulbound Tokens, que são como se fossem NFTs, só que o NFT você tem na sua carteira de cripto e eu posso transferir, posso vender. Então, apesar de ser uma prova criptográfica, tipo, verificável, de que eu tenho um registro de alguma coisa, né, algum arquivo, uma JPEG ou algum registro na blockchain, ele pode ser negociado e, por exemplo, nada garante que aquele NFT meu vai ser sempre vinculado ao meu endereço, né? O SBT, basicamente, ele é como se fosse um NFT, só que ele é um soulbound token, né? Eternamente vinculado à sua alma ali, né? Tipo, então, ao seu endereço de cripto. Então, ele vai ter aplicações muito legais para use cases como, por exemplo, certificação de universidades, enfim, instituições em geral. Também credit score acaba ficando algo mais... Risk scoring fica muito mais acessível, né? Já que você vai ter ali um registro ao endereço blockchain que está sempre vinculado à sua atividade on-chain e é imutável, né? Então, eu posso saber, por exemplo, que o SBT do Pedro, o endereço ali do Pedro tem uma certa movimentação na blockchain do Ethereum, ele tem um histórico de sempre pagar os empréstimos e ele movimenta um valor legal, por exemplo. E isso vai criando um score que vai gerando certa confiança, né, para aquele SBT e vai permitir, por exemplo, under collateralized loans, né, que são empréstimos com menos colateral ou sem colateral nenhum, como parecido com um empréstimo tradicional, né? Então acho que vai vir muitos use cases bem bacanas desse research, né? Sim, claro, tem sempre os dois pontos, né? Quem já é mais ANCAP, assim, né, diga não ao Estado, já pensa, poxa, isso é uma maneira dos caras, tipo, marcarem a minha carteira, né, e de alguma forma terem um controle do que eu estou fazendo e o que eu faço, né? Mas também ao mesmo tempo, né, poxa, eu acho que isso dá mais credibilidade para o projeto, para si, todos né? os outros projetos, né? Tanto projeto tá para sair, isso facilita, né? Hoje a gente tá com Fear ali na baga ali 14, tá alto pra cacete. Então vai lançar qualquer tipo de projeto, seja NFT, DeFi, pô, mesmo que seja Doxed, mesmo que tu bote a cara ali, tem um site bonito falando BBBBB, tá lá no LinkedIn falando que tu fez isso, aquilo, mas pô, para saber mesmo se o cara tem uma atividade decente na blockchain, se ele realmente fez aquilo, né? Uhum. Então é bem isso que tu falou, né? Um pouco uma faca e dois gumes, mas eu acho que eu tô mais pro lado de que isso vai somar, sabe? E acho que também nada impede, por exemplo, claro, esse é uma das desvantagens de blockchains públicas, né? Toda a sua atividade é completamente transparente e qualquer pessoa pode verificar. Mas eu acho que com o tempo as coisas podem ir evoluindo para, por exemplo, eu quero ter os meus endereços que eu tenho uma atividade privada, particular, que eu não quero que as pessoas tenham acesso, né? Cara, basicamente trazer on-chain, né? Todo o meu histórico ali de educação, histórico financeiro, que seja relevante para minhas atividades on-chain, né? Acho que vai ser bem legal também quando a gente tiver redes sociais, né, verdadeiramente descentralizadas e censorship resistant, né? Utilizando esse tipo de tecnologia para
E se bem que é um ponto, né? É, É um ponto. é polêmico. Existem hoje redes que trabalham de maneira totalmente privada, que a pessoa não consegue acessar quais são as suas transferências, o teu saldo. Cara, para transferência simples de cripto para cripto, né, sem smart contracts, sem uma virtual machine, né, para executar programas, eu sei que tem a Monero, o Zcash, tem alguns projetos assim de privacidade. E para privacidade com smart contracts, eu não conheço nenhuma blockchain. Na verdade, se eu não me engano, tem uma acho que se chama Secret Network, que é como se fosse uma Ethereum privada. O nome já dá uma ideia. Se eu não me engano, esse é o nome, eu posso estar completamente enganado. Mas eu sei que tem alguns projetos no ecossistema da Ethereum que trazem essa privacidade e anonimidade para o ecossistema Ethereum em si. Que para transferências tem a Tornado Cash, que é um protocolo, é como se fosse um mixer, né? Que você consegue... Isso é uma layer 2, é uma subcamada, como que é isso? Não, ele é um app, né, um contrato dentro da Ethereum em si, só que ele funciona com uma tecnologia de Zero Knowledge Proofs para conseguir esconder não vincular quem está depositando cripto e quem está tirando, né? Então eu consigo depositar, por exemplo, 10 Ethereums nesse contrato e tirar por outro endereço sem que eles sejam linkados. Entendi. Vai aparecer assim num grande mapa que tu mandou para uma carteira X. Só que daí essa X manda para zilhões de carteiras que tiram dela. Então só vai ver que tu botou na X e uma outra carteira tirou da X, né? Seria como se fosse um intermediário, mas que faz um contrato que ele não retém nada, né? É tipo isso. É como se fosse uma caixa preta que de um lado entra o seu depósito e você saca por outro endereço, por exemplo, e você não consegue saber... Qual que foi a ligação direta? Mas caixa preta. É uma caixa preta. Só que a Tornado é um pouco mais simples, né? Só para simples transferências de Ethereum. Acho que eles têm stablecoins também. Tem outro projeto que se chama Aztec Network, que daí é uma segunda camada na Ethereum, que eles estão numa fase bem inicial ainda, que eles permitem você interagir com apps mais complexos na Ethereum, ou seja, DeFi, por exemplo, corretoras descentralizadas, apps de empréstimos, staking, etc. E tudo de forma privada, né, pela rede deles. Então, sem vincular aquela movimentação com o seu endereço, né, para trazer uma privacidade que é interessante também, né? É ruim você ter toda a sua movimentação pública ali, né?